Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Meu nome é Lilian de Paula, eu sou idealizadora do Cast de Coragem, onde eu recebo elenco de coragem. Só pessoas maravilhosas, extraordinárias, pessoas comuns como você e eu, que tiveram coragem de empreender, coragem de viver o seu propósito, a sua missão, coragem de ser de verdade quem elas nasceram para ser. Então, são só histórias que vão te encorajar e te impulsionar para você também viver tudo aquilo que Deus fez você para viver. Então, fique com a gente, já se inscreva aqui no canal, segue também o Instagram do Cast de Coragem para você ficar por dentro de tudo e sempre ter aí drops de coragem para você ser encorajado, encorajada para viver uma vida extraordinária. Então, hoje eu estou recebendo a Lu Avelino, que é uma jornalista linda, escritora, uma mulher cheia de amor. Se eu pudesse resumir a Lu com uma palavra, seria amor. Seja bem-vinda, Lu. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada de estar aqui, viu? Uma honra e uma alegria muito grande. Você Lindeza. sabe que eu te admiro muito e gosto muito de você. Eu também a você. Ai, que linda. Ai, já comecei recebendo amor, coraçãozinho, eu amo, gente. E também a gente tem a Flávia. A Flávia é minha mentorada, a Lu também é minha mentorada, participou da imersão A Terceira Prosperidade, está até com um caderninho ali, ó. Que linda! E é minha mentorada também, a gente montou a palestra dela, ficou linda, gente. Eu vou estar lá no camarote para aplaudir ela de pé. E também a Flávia também é minha mentorada e é psicóloga e nutricionista. Pensa que coisa linda! Maravilhosa a Flávia. A Flávia já fez o caminho inverso, né? Ela entrou na mentoria primeiro e depois ela vai para a imersão A Terceira Prosperidade em novembro. Nossa, já estou aqui contando os dias para a imersão. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, uma honra Lívia. te receber, minha linda. Eu que fico E você honrada tá linda pelo demais. convite. E a gente está na mesma palestra de novo. De novo, nós estamos De na novo. mesma paleta. Eu tô com esse vestido, gente, esse vestido, pensa num negócio que é bom. Eu tinha separado outra roupa, mas só que esse aqui não precisa passar. Então, Pensa na pessoa que não gosta de passar. E aí eu fui e peguei esse. Praticidade. linda. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada, Lívia. Patrícia Guerreiro, coisa mais linda de azul, gente. Olha que coisa linda, azul celeste. Pode sair do pretinho. Ah, que linda. Ficou linda. Se eu fosse você, eu usava mais azul. Obrigada. Seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada. A gente vai conhecer um pouquinho da sua história de coragem. Patrícia é uma mulher que inspira muitas outras mulheres. É uma pessoa de coração gigante também, assim como a Flávia, assim como a Lu. A Flávia, eu falo que ela é doce, meiga, mas é forte. E outra coisa, entra em ação. Lu do céu, ela entrou na mentoria numa semana, na outra semana a gente já estava fazendo o primeiro evento. Fazendo. Ela coloca em prática tudo que eu ensino. gente, peraí, na deixa hora. eu fazer assim, né? Peraí. Na hora. Porque, né, Lilian? Mas acho que eu já estou nesse ponto, assim, eu quero fazer, executar, Ela já veio querendo né? fazer. Já Ela não, quero falou assim, eu não quero fazer. esperar a imersão É. para entrar na mentoria, eu já quero entrar na mentoria. Isso. E ela me conheceu palestrando. É um evento, foi um evento no interior de Minas, onde a pessoa me contratou para poder fazer o pré-pitch. O que é o pré-pitch, para você que está me assistindo aí? A pessoa faz um evento maravilhoso, que gera transformação, e aí tem um próximo passo, que é você entrar na mentoria da pessoa para ela continuar te acompanhando. E aí, antes da pessoa fazer a oferta de venda, eu palestro, para que você tenha uma conversão maior. Porque a minha palestra faz a pessoa se sentir capaz, ela se sente merecedora, ela se sente capaz, ela levanta e compra. Então, é claro, gente, que eu só vou palestrar no evento de quem eu admiro. Porque a pessoa vai comprar um produto que realmente funciona e que vai transformar a sua vida. Então, as pessoas me contratam para isso. E a Flávia estava lá e me viu palestrar e viu o povo levantar igual pipoca para ir comprar a mentoria. Faltou Realmente, até o caixa. resultado foi ali, faltou. A pessoa não estava preparada, né, para tanta gente, tanta Para conversão. tanta gente. Então, assim... Mas ela... realmente foi assim, quando eu conheci a Lília, ela estava nesse evento. E foram 3 dias também, né, de evento. Foram 2, né? Dois ou três dias. 2 dias. E aí eu senti essa conexão, eu gostei muito dela, me aproximei, mas ela deixou assim aquele gostinho pro final, foi o último. E realmente assim foi. Na verdade, eu palestrei no Repeat. Para quem entende um pouco de evento, a pessoa faz a oferta e depois, mais no final do evento, ela tem um repeat, ela faz novamente a oferta para dar a chance daquela pessoa que não teve muita coragem de levantar.
E aí a minha palestra, se você tem evento, a minha palestra faz você vender mais. Então, se você não me contrata, você está deixando dinheiro na mesa. Não, foi maravilhoso. Eu fui uma que comprei a mentoria, já entrei para a mentoria. Comprou isso e ela falou, gente, eu quero aprender o que essa mulher fez aí. Na hora que eu terminei, todos os palestrantes que estavam lá e as pessoas que estavam ajudando, veio me dar os parabéns. Falaram, mulher, o que você fez ali? Eu sou mais quietinha, né? Mais caladinha, assim. O que você fez ali? Esse povo todo vai levantar para comprar. E foi uma aula pra gente e tal. Só que ela aproveitou. Tipo, eu quero aprender isso. Me ensina. Como que eu faço? Aí eu falei para ela, vamos para imersão. Em novembro tem a imersão, você vai conhecer um pouco o meu trabalho. Ela, não, já quero logo a mentoria. Já quero logo a mentoria. E aí eu montei para ela a palestra. Ela já é palestrante, gente, só que ela fazia palestras mais técnicas, né, Flávia? Isso, era aquela palestra mais tradicional, mais né? tradicional. E aí, gente, a palestra que eu ensino, a palestra que eu monto para vocês, ela é diferente. Faz com que a pessoa de verdade se conecte, não vá no banheiro para te... Ela prefere te assistir do que ir no banheiro, não fica mexendo no celular. Então, você prende a atenção, você gera conexão, gera transformação e vende. Então, montei a palestra, a gente montou a palestra, a gente montou o workshop dela, que já está estruturado, Nossa, só falta colocar os conteúdos. E ela já fez um primeiro evento. Já de uma palestra? Isso, eu realizei a palestra na semana passada. Quarta-feira da semana passada. Quarta-feira da semana passada. E já estou com 10 pessoas inscritas para o workshop que vai acontecer em novembro. Então, presta atenção nisso que eu estou falando para você aí, ó, que tem evento. Parabéns. Você que quer fazer as coisas tem que entrar em ação igual a Flávia. Eu vou deixar ela falar um pouquinho para a gente, vou começar com ela. Porque a gente montou a estrutura do evento, a gente montou a palestra e ela já logo colocou em prática. E ela é novata na cidade que ela está morando. Ela é de Maringá, Paraná, e está morando há apenas 1 ano em Lagoa Santa. Ou seja, quase ninguém conhece ela lá. Então, ela fez o primeiro evento que a gente chama de MVP, que é aquele primeiro evento com que você tem ali, com que você consegue fazer. É mínimo produto viável, é o que dá para fazer. Então, ela fez um evento, foram 20 e pouquinhas pessoas. Isso, quase 30 pessoas. Foi 27 pessoas. Isso. Mas dessas 27, tinha ali umas 4 que eram suas amigas, que estavam ali dando apoio. Sim. Então, tinha ali umas 24 pessoas, e dessas 24, ela vendeu para 10. E foi só uma palestra de 1 hora. Imagina em um evento estruturado. Entende? Então, ela já está com 10 vendas do workshop dela, que vai ser em novembro. Está decidido ou a data ainda está? Sim, a gente está estudando ainda, né? Talvez trocar a data, mas acredito que vai continuar no dia 22 de novembro. 22 de novembro. Então, você que mora na Grande BH, você pode estar indo no evento da Flávia. Flávia, fala um pouquinho pra gente sobre essa coragem aí de empreender, a coragem de... A Lu vai falar pra gente hoje um pouco sobre recomeço, e a Flávia também está no recomeço, Lu, porque vou deixar você falar um pouquinho sobre você, porque aí eu entendo aqui. Começo com a minha história. Você pode falar por que você escolheu agora falar sobre uma nova versão de si mesma. Certo. Que é o nome da sua palestra. Isso. E que é o tema principal do seu evento. Isso. Então, a minha palestra, ela chama Uma Nova Versão de Si Mesma. E esse tema ele foi escolhido justamente pela fase em que eu vivi nos últimos anos, né? Na verdade, foram quase 10 anos me reencontrando. E até no dia da palestra eu conversei com as mulheres, eu falei, eu queria que alguém tivesse chego para mim 10 anos atrás e tivesse me mostrado, né, o que você precisa fazer para reencontrar a sua essência, reencontrar a sua identidade. Então, como eu vivi isso tudo muito profundamente, hoje a minha missão realmente é levar isso para as mulheres. Então, hoje eu estou com 44 anos, me formei muito cedo, entrei na faculdade com 17 anos, com 22 anos eu me formei num dia, no outro eu já tinha meus grupos, já estava fazendo palestras, mas eu acabei indo muito assim também para um caminho que a minha mãe me levou, porque eu acabei indo trabalhar junto com ela, e ela era coach e trabalhava com essa parte de emagrecimento.
E eu sempre fiquei na dúvida, eu faço psicologia, eu faço nutrição. Então, mais para frente, eu até fui fazer nutrição também, conciliar os dois, trabalhar com essa questão de nutrição comportamental. Mas chegou um momento em que essa mudança por fora, para mim, parece que não era o suficiente, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar para dentro. E devido a acontecimentos da vida, eu acabei me perdendo de mim mesma. Realmente foi um período ali muito difícil, onde eu precisei trabalhar várias questões. E ao passar por esse processo, hoje eu quis trazer esse workshop para as mulheres. Então, vai ser uma imersão, onde a gente vai poder trabalhar todos os bloqueios emocionais, todas essas questões que às vezes a gente nem sabe de onde vem, qual que é a origem disso, né? Tá tudo muito enraizado, para poder desbloquear tudo isso e ajudá-las a reencontrar a sua identidade. Lindo demais. É uma honra para mim fazer parte disso e estar te ajudando Obrigada. a estruturar tudo isso. Agora, a Flávia, gente, para quem é de Maringá, Paraná e está assistindo esse episódio, ela é muito conhecida lá. Conhecida, como que você era conhecida lá? Eu era conhecida como a Flávia do peso legal, né? E até hoje a gente brinca, assim, eu sou a Flávia do peso legal, dependendo de com quem eu vou conversar, né? E foram mais de 20 anos de atuação nessa área, né? Isso. Então, realmente, eu era uma referência e hoje eu estou aqui numa cidade recém-chegada, né? Tem 1 ano que eu me mudei para cá, mas agora que eu estou retomando a minha vida profissional, tem 2 meses. Então, eu consegui ter realizado essa palestra, ter conseguido levar esse número de mulheres, né, de pessoas, para mim, assim, realmente foi muito significante. E principalmente essa parte, assim, da conversão, porque é o que a Lilian falou, eu senti que eu consegui gerar essa conexão, essa identificação com elas. Você sentiu a diferença da palestra tradicional e da palestra que a gente construiu juntas, que gerou conexão, que gerou identificação, Sim, que eu gerou... tive a oportunidade de conversar com as pessoas depois, né, alguns dias após essa palestra, e aí teve gente que falou, olha, eu sonhei com isso, eu sonhei que eu estava na imersão, que eu estava vivenciando esse momento de transformação. E aí, na palestra, eu entrei carregando uma mala, né? Mostrando ali o peso invisível que a gente carrega na nossa vida. E as pessoas falando o quanto que aquilo foi forte, quanto que aquilo impactou para mim naquele momento, né? Então, eu vi que não foi realmente uma palestra que você assiste e você vai para casa, né? As pessoas ficaram com isso. A gente vai construindo na cabeça da pessoa. Eu ajudei a Lu também a montar a dela, ainda não estreou, né, Lu? Então não vou contar para ser surpresa. Acompanha ela no Instagram dela, que quando ela for fazer a palestra, ela vai contar. Mas a gente vai construindo, igual essa questão da mala, a gente fui dando várias sugestões para Flávia, porque tem uma estrutura e tem um porquê até ela chegar na mala, que foi fazendo sentido ali dentro do que a gente foi construindo. Então, não é só isso. Tem vários passos em uma palestra que realmente conecta e que gera venda, gente. Transforma, porque a pessoa até sonhou com isso. Sim. A pessoa se viu vivendo uma transformação. Né? Existe um envolvimento e você ainda vende. Então, isso é maravilhoso. Só que não adianta eu passar para a Patrícia, para a Flávia, para a Lu, toda a estratégia se não colocar em ação. O mérito aqui é todo da Flávia, porque ela colocou em ação. Parabéns. Consegui colocar em ação. Parabéns. E olha que eu sempre fui uma pessoa de procrastinar. Parece, né? Então eu falo, essa minha nova versão agora, não. Eu tô pronta realmente para executar. De que tem como ter uma nova versão. Sim. Então ela tá tendo a coragem de mudar de cidade, a coragem de mudar de nicho. E eu quero te perguntar, antes de passar para as meninas, se durante a sua atuação como psicólogo e nutricionista ali cuidando do peso, né, conhecida como alguém que ajuda a emagrecer, para você fazer essa transição para cuidar de uma nova versão, de falar de propósito, de olhar para dentro, você percebeu que a maioria das pessoas que engordam, que não conseguem emagrecer, que está ali sofrendo com a obesidade, tem a ver com o emocional? Tem a ver com quem eu acredito que eu sou e com essa versão que eu estou vivendo de mim hoje? Sim, eu acho que esse sobrepeso ele vem justamente para representar esse peso que a gente carrega, né? E eu mesma passei por esse processo, né? Então, não só por essa questão de que eu gosto, a gente estava conversando mais cedo, né? Eu acho que a gente tem que ser exemplo para as pessoas. Então, eu não posso ensinar, falar alguma coisa que eu não estou conseguindo colocar em prática.
Então, eu sempre me cobrei muito para eu ser magra, para eu estar assim sempre apresentável para as pessoas, para elas se espelharem em mim. Mas, como eu falei, devido às situações que foram acontecendo, eu comecei a carregar meu peso invisível. E daqui a pouco ele já não era mais invisível. Então, eu cheguei a aumentar quase 20 quilos. Né? E hoje eu estou nesse processo de emagrecimento. Por quê? Porque eu consegui identificar quais eram esses pesos e eu estou trabalhando essas questões. Então, realmente, isso é muito emocional. Mesmo você sendo psicóloga, mesmo você trabalhando com isso, sabendo como que acontece, quando você passou por um momento emocional que mexeu com você, sim, esse peso invisível se tornou visível. Se tornou visível, exatamente. Então, tem aquela frase que eu sempre falo, né, Lu e Patrícia, que estava na imersão, que tudo que acontece no meu exterior é o reflexo do meu interior. Exatamente, Lília. Então, mesmo eu sabendo tudo que eu deveria fazer, né? Quer dizer, a gente sabe toda a teoria, já tinha vivido esse processo na prática quando eu era mais nova, mas mesmo sabendo de tudo isso, eu acabei externalizando realmente aquilo tudo que eu estava carregando, né? Parabéns. E hoje eu tô conseguindo me livrar. Eu falo que eu tenho essa frase assim, uma vida mais leve, né? Seja leve na vida e na balança, né? Porque assim, aí você vai resolvendo tudo isso. Não é? Parabéns, a gente volta aí, muito obrigada. Tenho certeza que muita gente já começou a ter aquele gostinho e começou a ser encorajado ouvindo a sua fala. Obrigada, no workshop, Lívia. Então, vai ser extraordinário. Vai ser transformador. Vai sim. Vamos agora falar com a Patrícia Guerreiro, que também é uma mulher de coragem, que também teve recomeços. Né? Vocês já conversaram um pouquinho lá embaixo? Já dei um spoiler lá para elas. Também teve um recomeço. E ela é apaixonada com um tal de um esporte aí, gente. Que eu fiquei conhecendo hoje. Que ela disse que vai me levar para conhecer. Vou levar todas vocês. Já pensou? Essas 4 loiras lá. Quero conhecer. Conta pra gente um pouquinho, minha linda. Como que é essa história de recomeço, essa coragem de recomeçar? Você pode falar do jeito que você quiser, pode dar foco no que você quiser, seja no seu esporte, seja na sua fé, seja no que você viveu na imersão à terceira prosperidade, a importância de olhar para dentro, né? Conta pra gente aí, pro pessoal que tá te ouvindo. Bom, que privilégio, né? Poder falar de algo que eu vivi e que foi muito difícil, muito sofrido, e que hoje eu uso esse testemunho para edificar muitas vidas. O esporte, né, ele apareceu na minha vida de uma forma sobrenatural, porque eu nunca fui atleta, nunca gostei de esporte nenhum, e casada com atleta, né? Gente. Então, a cobrança era muito maior de fazer um esporte, mas eu não me via dentro do esporte. Então, quando eu comecei o esporte, eu acho que isso a gente pode trazer para a vida, né? Eu entrei numa quadra e eu bati uma bolinha ali e eu me senti capaz, tudo mudou. Né? Então, eu acho que é isso que você leva através da terceira prosperidade, nos mostrar que nós somos capazes, sim. A gente fica falando, mas o fulano tem talento para isso. Gente, eu não tinha talento para o esporte, ok, eu não sou uma grande atleta, mas aquilo me faz tão bem que eu não estou dentro da quadra para competir com as pessoas, eu estou lá por mim, eu estou fazendo por mim. Então, a terceira prosperidade, ela veio como se fosse o esporte na minha vida, né? Porque o esporte me trouxe a saúde, me trouxe o vigor de novo, né? Só contextualizando, eu passei por um processo depressivo e foram anos muito difíceis em que eu não tinha forças para sair da cama, eu precisei afastar de uma vida social, né? Eu tive fobia social, tive pensamentos de não estar mais aqui, e isso foi 2 anos intensos, de muita dor, de muito sofrimento na alma, e isso me gerou muitos traumas, eu fiquei paralisada, né? Eu parti para o esporte, então eu comecei a trazer essa qualidade de vida, de sorrir de novo, de estar ali dentro de uma comunidade onde eu fui muito acolhida, eu fui muito abraçada lá dentro, e
e ainda faltava algo. Eu já estava muito bem, mas faltava a Patrícia de antes, que eu encontrei no Terceira Prosperidade. Você encontrou essa Patrícia de antes na imersão à Terceira Prosperidade. Foi. Que coisa mais linda. Foi a Patrícia que tinha sonhos, que sonhava em empreender, mas que toda vez que pensava em dar um passo, vinha aquele bloqueio, né, de não, eu não vou conseguir, né? E ali na Terceira Prosperidade, quando a gente fez aquela vivência. Pode falar da máscara? Pode. Eu acho que ali é como se tirasse, né? Eu fosse despida de tudo aquilo ali que estava pesando em mim, que estava me amarrando. E depois de lá, até compartilhei com você, né? Eu dei passos que eu não dava mais. Né? Passos que antes da depressão eu dava com muita facilidade, ousadia, eu não tenho medo, eu vou fazer, vai dar certo. A depressão me limitou nesse sentido. E te colocou um medo ali, você ficou apegada a esse medo, tipo... Total. Só vou até aqui. Não posso mais sair da minha zona de conforto. Né? E aí, na imersão à Terceira Prosperidade, você resgatou a verdadeira Patrícia. Eu me vi de novo, assim... E eu saí da Terceira Prosperidade já com muitos planos na cabeça e daqui agora eu vou. É muito linda, né, gente? Se você que está vendo a gente ainda não foi na imersão à Terceira Prosperidade, você tem a chance de ir na 4ª edição, sua última chance de 2025. Para você terminar 2025 já entrando em ação e entrar 2026 de uma forma diferente na frente de todo mundo. Então, a imersão à Terceira Prosperidade vai ser dia 14, 15 e 16 de novembro. A Patrícia saiu de lá falando que ia ser embaixadora, que ia ser madrinha, que quer todo mundo lá. E ela já sou. E ela já é. Mundo, né? Ela já é. Então, assim, foi transformador na vida dela, porque lá a gente tira o falso eu, que é aquilo que você está acreditando que você é, que colocaram na sua cabeça, ou então por causa dos traumas, das feridas, da vida. Então, você acreditou que não é capaz, você acreditou que não consegue, você acreditou que só pode ir até aqui. E a gente resgata o verdadeiro eu, a verdadeira Patrícia, a verdadeira Flávia, a verdadeira Lu, a verdadeira Lilian, aquilo que Deus te fez para ser. E você começa a viver de verdade quem você é, e aí você começa a transbordar na vida dos outros. Obrigada, minha linda. Daqui a pouco a gente volta. Lu Avelino, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Eu já estive no podcast da Lu. E agora, histórias reais. Contando a sua história. Contando a sua história. Então, eu fui lá contar a minha história, fui lá, levei meu livro, para quem não conhece, Mulher de Coragem, Histórias que Encorajam, está disponível na Amazon. E agora ela está vindo aqui no Cast de Coragem. Que honra te receber. E ela vai falar para a gente de recomeço, porque essa aqui, gente, entende de recomeço. Entendo. Mas, assim, como muitas pessoas, né, Lília? E eu acho que essa coisa do recomeço, às vezes as pessoas ligam porque não deu certo, você tem que recomeçar ali. Eu vejo, talvez, como fases diferentes da vida que a gente é instigado, né, estimulado a recomeçar de novo. E tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Quem dera tivesse tudo assegurado e tudo fluísse do jeitinho que a gente idealizou lá quando a gente estava começando, né? Na nossa adolescência, juventude, etc. Mas não é assim na vida. Então, eu acho que esse grande desafio que a gente também vai aprendendo com a maturidade é que é preciso recomeçar. E não ver isso como um fracasso, não. É preciso a coragem, Exatamente. Não é? É preciso a coragem para todos os nossos projetos. Então, assim, diante de perdas que eu tive, de pessoas, né, que eu perdi, tanto assim que já não estão mais aqui, quanto de pessoas do meu convívio que eu perdi, mudança de trabalho e relacionamentos também, me fizeram... não é mais forte, mas eu acho que eles me ajudaram a ir em conexão com tudo que você falou, tudo que a Flávia falou, de se encontrar a si mesmo, a nova versão,
o que a Patrícia falou, né? De se conectar com a gente, o que a Lilian fala nas imersões dela, né? De olhar para dentro, de resgatar. Porque a gente parece que vai ficando forte, né? E tem que ficar. São dois caminhos. Ou você não fica, ou você fica. Então, é melhor tentar ficar mais forte, né? Então, eu vejo os recomeços com isso, com essa proposta. E eu acho que vai ser eterno. Nada vai ser acomodado, né? A gente não vai se acomodar e a gente sempre vai querer melhorar em algo, né? E falando de ser forte, eu gosto muito de citar um versículo bíblico, que Paulo deixou pra gente, né? Que fala, quando eu sou forte, quando eu sou fraca é que eu sou forte. Uhum. E aí eu vejo isso como assim, reconhecer que tem alguma coisa para resolver, porque a maioria das pessoas que falam, eu já sou trabalhada. Sim. Não, eu não tenho nada para resolver. Não, você atende adolescente? Porque meu filho tá... Eu já ouvi isso demais, gente, porque eu sou educadora parental também, né? Então eu falo assim, olha, eu atendo adolescente, mas se o adolescente está com problema, eu preciso atender você também. Porque o pai e a mãe é a raiz e o tronco. Se o adolescente está com problema, os pais também estão com problema e precisa se resolver. Os filhos são só o reflexo. E todo mau comportamento, que os pais chamam de mau comportamento, tem uma necessidade emocional por trás que não está sendo atendida. Então, primeiro, reconhecer que precisa de ajuda e precisa ter coragem para isso. Porque às vezes as pessoas querem mostrar que é muito forte, que não precisa. Então, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda e eu busco um mentor, como todas vocês aqui buscaram estar na Terceira Prosperidade, estão na minha mentoria, a gente tem outros mentores, né? Às vezes tem outros mentores, a Flávia tem outra mentora também, eu tenho vários mentores, participo de vários eventos, faço terapia, porque todo bom terapeuta tem que ter o seu terapeuta, todo bom mentor tem que ter o seu mentor. Quando eu faço isso, eu estou reconhecendo que eu não sou autossuficiente. Né? Quando eu reconheço que eu sou fraca, quando eu reconheço que eu tenho limitações, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, aí que eu sou forte. Você concorda, Lu? Sim, e eu acho que esses recomeços que eu falei também, eles não são fáceis, porque a gente falando assim aqui... Fica só porque já passou, fica parecendo que foi tudo calmo, tudo tranquilo. Não, foram momentos muito difíceis os recomeços. Mas a gente precisou, parece que de uma certa forma, vivenciar esses momentos, né? Aprender e ficar mais estruturado para seguir em frente. Porque, realmente, só de ter o recomeço, você vai sair da sua zona de conforto, né? E vai ter que trabalhar, né? Para esse futuro aí que a gente tanto quer. E o bom é saber que a gente pode recomeçar. Pode recomeçar. Quantas vezes precisar. Sim. A vida é um recomeço. Uma fala da Lu que eu achei interessante é não ver isso como um fracasso. Porque, exatamente, no fundo, é assim que a gente se sente, né? E aí isso deixa você mais para baixo. Né? Então, quando você entende que não, eu precisei passar por esse problema, por essa experiência, e aí aquela coisa, né, da gente conseguir olhar o lado bom de tudo, né? Porque isso tem algum propósito para isso estar acontecendo. Eu passei por uma situação esse ano, no início do ano, a Lilian me conheceu praticamente no início do ano, e ela, como outras pessoas falavam assim, não, o tempo vai cuidar de tudo, você tem que ter calma. E aí você fica que aquele tempo chegue logo que se resolva, mas é o processo, não adianta. A gente tem que passar o processo com os altos e baixos, e quando chega, aí você percebe que realmente... E agora só acrescentando, talvez, eu não acredito que o tempo resolve tudo, tá, gente? Eu não acredito. Né? Então, assim, para mim, o que resolve tudo mesmo na vida, para mim, é o amor. Se eu for resumir, né, eu também, meu primeiro valor, meu primeiro principal valor é o amor. E eu acho que o amor resolve tudo. Nossa. E o amor, né? Deus é amor. Então, a gente... Para resolver tempo tudo. É necessário. Agora, né, o tempo é necessário, mas dentro dessa fala da Lu, de ter um processo. Porque precisa passar por um processo. Igual separação, o luto, tudo tem a fase do luto. Quando você separa de alguém que você está casado, ou de uma sociedade de muitos anos, ou de uma amizade de muitos anos, ou quando alguém morre,
tudo você... A Flávia é psicóloga, né? Vai poder confirmar. A gente tem que passar pelas fases do luto. E tem a primeira fase, que é a negação, que é a raiva. Então, tem isso, até chegar na última fase, que é a aceitação. Né? E depois da aceitação, eu coloco a gratidão. Porque aí vem a gratidão pelo aprendizado que você teve com tudo isso. Então, assim, só falar o tempo vai ajudar ou vai resolver, isso não resolve, gente. Você precisa entender que precisa de ajuda, ter essa consciência, buscar ajuda, entrar em ação, tomar decisão e entrar em ação. Né? A gente é fundamental. Enxergar essa necessidade, né? Eu preciso de ajuda. Porque eu escuto muitas mulheres falando, eu fiz tudo sozinha, eu me curei sozinha, eu melhorei sozinha. E realmente existem pessoas que fazem isso, mas é um processo muito mais difícil, né? Ainda mais quando você tem outras pessoas. E tem o risco da pessoa não conseguir, porque nem todo mundo é igual. E aí, quem está ouvindo a outra falar que conseguiu sozinha, principalmente no nosso meio, vai se sentir... Se sente fracassado, acha que Deus não está com a gente, fala assim, né? Então, se sente um nada. A Lu, quando ela veio na imersão A Terceira Prosperidade, ela estava passando por um momento muito desafiador. Né? Muito desafiador, e ela estava num processo de entrar em ação. Ela poderia ter ficado em casa, debaixo da cama, debaixo do cobertor, chorando, mas ela veio os 3 dias certinho. E viveu aquela experiência ali. Intensa, né? Transformadora, e que dá uma sacudida, boas sacudidas na gente. Exatamente. Parabéns, minha linda. Que bom que você recomeçou várias vezes e que você está aqui com a gente. E aí, fala pra gente dos seus livros. Pois é. Mostra aí na sua câmera. Como a Lilian falou, né? Esse tema do amor é um tema que me instiga muito. E durante o tempo todo que eu fiquei nas redações de jornal, revista, TV, eu escrevia de assuntos diversos, né? Notícias em geral, e as editorias que eu era especializada, moda, gastronomia, turismo. Aí depois que eu passei essa fase, eu tive um site também, e aí logo depois eu comecei a ter, entre aspas, a coragem para publicar meus livros, porque até então eram livros de poesia, né, temas que são mais complexos, mas não é que agrada todo mundo, e não, né, e diferente um pouco das notícias propriamente ditas. Então eu comecei a ter a coragem para publicar como coautora em antologias poéticas, e aí eu consegui, em 15 livros, colocar uma poesia em cada um desses livros, até chegar o momento que eu lancei os 50 anos, 50 amores, que são 50 tipos de amores, 50 poesias sobre o amor. Amores diversos, amor a Deus, a família, ao voluntariado, que é uma proposta muito assim, importante na minha vida também. A Lu e eu temos 2 valores fortíssimos que são iguais. Gente, se você não sabe quais são os seus principais valores, você tem que saber. Como que eu sei disso, Lília? Fazendo uma sessão de valores com um profissional de excelência, euzinha. Porque você tem que saber seus 5 principais valores. Valores não é só você falar Deus, família, honestidade, vai muito além disso, e são os valores que te movem. Mas a Lu e eu temos 2 que são muito fortes, que é o amor e a contribuição. E a gente tem esses 2 valores que são parecidos. Sim. E aí esse livro deve estar, assim, recheado de amor. Esse livro fala também, além do amor à família, pai, mãe, Deus, voluntariado, como eu disse, de amores também, amores apaixonados, amores. Né? Amores. E ano passado, em novembro, eu e a Flávia Presotti, do podcast Histórias Reais, também, gente, que apresenta o podcast junto comigo, nós lançamos o Vidas que Inspiram Histórias Reais, onde a maioria das histórias aqui foram de pessoas que foram entrevistadas também. A gente já vai lançar a versão 2 também. Já estamos recebendo aí as histórias das novas coautoras. Mas é isso. Lindeza. Em resumo, é isso. E aí, a Lu é minha mentorada, tá na mentoria Terceira Prosperidade, e tem uns 15 dias, 20 dias... Acho que tem umas 2 semanas. Que a gente montou sua palestra. Sim. Como que foi para você a gente sentar e montar essa palestra de uma forma diferente?
É desafiador, eu extraí né? dela, né? A gente extraí dela, da Flávia. Diferente da Flávia, que já foi aquela, que ela já tinha todo o script, talvez, do que ela gostaria e tudo. Eu sou aquela pessoa que quero tudo ao mesmo tempo. E não foco muito, não sou das mais disciplinadas, igual a Flávia. Então, eu estava realmente perdida na montagem para minha palestra, e com a Lilian eu fui percebendo os meus pontos altos e percebendo, sobretudo, a verdade, aquilo que a gente falou que a gente tem que ser, ou no Instagram, ou na vida da gente, porque você vai passar aquilo para outras pessoas, e tem que ser a verdade, não dá para você ter um personagem ali. Então, eu acho que a Lilian, o que ela já me conhece até hoje, ela foi ali me cutucando, não, então isso, então vamos explorar aquilo. E aí está nessa fase de construção. E a gente foi extraindo umas coisas lindas, ela foi tendo umas resgatando, né, do passado. Tendo umas memórias lindas, falar, nossa, então quando eu era criança fazia isso. Não, mas eu já tive vontade de aprender isso. E agora, depois dos 50, eu comecei a aprender. Não vou contar, gente, os detalhes, porque vai ser surpresa. E aí acabou que ficou assim, maravilhoso. Ela se emocionou, chegou a começar a chorar ali. E ela chegou a falar uma frase que me emocionou também, que eu falei, eu vou estar lá te assistindo. Ela falou, vai ser como se fosse meu pai e a minha mãe me assistindo. Sim, igual, sabe, criança que vai apresentar para os pais e tem que ter ali para ficar aquele olhando, como eu não tenho mais pai nem mãe, e ela, de uma certa forma, mentora, e ela que vai ser responsável por eu estar ali no palco apresentando, ela tem que estar lá para eu ficar lá assim, será que a Lívia chegou? Aí eu vou ficar assim. E eu vou estar lá aplaudindo de pé. Parabéns, minha linda. Que orgulho, que orgulho. Então tá. Muito linda, muito linda. Agora, fala pra gente um pouquinho, Patrícia, aí, sobre essa coisa que você disse de... Eu não estava mais vivendo a verdadeira Patrícia. E depois da imersão à Terceira Prosperidade, eu comecei a viver. E aí, conta pra gente também aquilo que você quiser. Aqui você pode ficar à vontade. O que você quer que as pessoas saibam sobre você, sobre esse esporte que você ama e sobre essa nova Patrícia que surgiu, que na verdade não é uma nova Patrícia. O resgate da verdadeira Patrícia a partir da imersão à Terceira Prosperidade. Inclusive, pode até convidar a galera para estar junto com você na próxima, porque a Patrícia vai de novo, gente. Pela segunda vez, ela vai estar na imersão à Terceira Prosperidade. Eu já pedi passe livre para todas. Né? Vamos estar juntas. Na verdade, como é importante, né, a gente ter uma identidade. E eu sempre tive uma identidade muito forte. A Lu até, a gente agora foi recordando aqui, né, Lu? A gente se encontrou em um evento que eu fazia. Então, assim, eu movimentava muita gente, eu movimentava a moda. Cheguei a fazer desfile com 900 crianças em 3 dias. Então, assim, era algo muito grande, muito sonhado, assim, e aquilo me movia não pelo que gerava financeiramente, mas pelos sonhos das crianças, pelos sonhos das famílias, e aquilo me alimentava, me nutria, era muito gostoso viver aquilo ali. Então, a Patrícia, a essência, estava lá, né? E por um período eu não consegui mais fazer os eventos, eu não consegui mais ter essa interação com as pessoas, com o realizar os sonhos de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, os meus sonhos também foram se apagando. E a minha identidade, né, de uma mulher forte, destemida, que fazia, que criava, que sonhava, que realizava sonhos, foi se apagando. E eu não, de repente, você se olha no espelho e você não se vê mais. Eu cheguei a um ponto de não conseguir me olhar no espelho, porque eu não me via mais. É como se aquela pessoa que você olhava e admirava não estava mais ali. Não estava mais ali. É incrível isso, né? Então, você está, né? Você está ali um corpo, mas a sua essência, ela não aparece mais. E eu acho que a nossa essência, ela move, né? Ela faz com que a gente ande, que a gente transforme, a gente quer transformar o mundo, a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo.
E essa doença, né, ela tirou isso de mim. Tirou essa identidade, tirou essa... Me encheu de medos, de tantos medos. E cada vez um medo novo, assim. Né? Chegava ao ponto de eu chegar no carro e sentar e falar, eu não vou conseguir. Ficava 10 minutos sentada dentro do carro e eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Voltava para casa. Não chegava a sair da garagem. Então, nesse momento, você fica meio confusa, assim, o que está acontecendo comigo? Porque eu não tinha passado por algo parecido. Então, aquela mulher forte, né, demora até a gente entender que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. A gente fica meio desorientada, né, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. E depois, com o processo de que a gente começa a se curar, né? Eu busquei ajuda de psicólogos, psiquiatras. Quando a gente começa a voltar, né? A entender que estava doente, que aquilo ali precisa ser tratado e começa a andar nesse processo, a gente começa a trocar alguns porquês para quê? Né? Hoje eu vejo muito claro o para que eu passei por tudo aquilo. Porque hoje eu carrego mulheres com depressão. Eu acompanho, eu abraço, eu acho que o meu valor é o cuidado. Eu amo cuidar dessas mulheres, abraçar, falar, eu estou aqui, eu sei o que você está passando, não fica sozinha, pego pela mão. Então, tudo que eu passei, eu agradeço, porque hoje eu consigo ajudar, eu consigo fazer pelos outros. Então, eu troquei o porquê pelo para quê, né? Existe um propósito, e é por ele que hoje eu me movo. E o propósito é bem maior do que a gente, né? É muito maior. Vai muito além de nós. E, Lilian, eu acredito que pela Patrícia ter passado por esse processo e tudo, nada melhor do que... Quando a pessoa está passando, ela vai sentir mais firmeza, né? Mais confiança em quem teve isso. Quem teve, sim. Por exemplo, eu também já tive 3 grandes depressões na minha vida. Então, assim, às vezes você conversa com uma pessoa que nunca teve, igual eu imaginava. O que eu imaginava antes? Que era só o jeito da pessoa falar. Não, por que a pessoa não faz uma força, não pensa positivo, não reza, não tem uma fé maior? Mas até acontecer é diferente. A gente começa a pensar diferente. Então, parabéns pelo seu trabalho. E essa coragem, né? E existe muito esse julgamento, né? Das pessoas, né? Muito. Eu também. Eu me lembro que eu chegava a pensar assim, eu queria estar doente para eu não ter que trabalhar. Eu queria estar doente para não ter que fazer tal coisa. E eu escutava assim, né? Nossa, você vai passar o dia nessa cama, né? Não vai usar esse problema, essa situação que aconteceu como muleta, né? Você tem que ser forte, mas Flávia, a gente não e consegue. aí a Flávia, que é psicóloga, né? A importância de você que está ouvindo a gente não falar essas coisas com a pessoa. Às vezes você acha que está ajudando, mas você precisa orientar a pessoa e ajudar ela a procurar um terapeuta, procurar um psicólogo. Aí, em eventos como esses que a gente está falando aqui, o meu evento, o evento da Flávia, o evento que eu espero que a Lu também monte, o dela, a Patrícia também. Então, assim, porque, gente, a gente precisa entender, para chegar no ponto que a Flávia falou, eu estava com vontade de estar doente para não ter que ir em determinado lugar ou para fazer determinada coisa. Então, isso, gente, é um sinal de que você precisa olhar para dentro e fazer um mergulho interno e voltar a viver de novo quem você nasceu para viver, como a Patrícia conseguiu fazer, e a Flávia conseguiu fazer, e a Lu, e eu também, né? Para quem não conhece a minha história, está aqui no livro Mulher de Coragem, Histórias que Encorajam, está na Amazon. E agora, Flávia, fala para a gente sobre o seu evento. Como que vai ser? Quando que vai ser? Para quem é? Tá. Esse evento ele vai acontecer agora, dia 22 de novembro, em Lagoa Santa, minha nova cidade. Linda, por sinal, que eu quero morar lá também. Que eu vou levar a Lília para ficar mais perto ainda de mim. E esse evento é justamente para as mulheres que estão passando por essa fase, Qual né? o nome do evento? De redescoberta. Minha nova versão,
Então, vai acontecer durante todo um dia, vai ser um período de 12 horas, onde a gente vai poder identificar os bloqueios emocionais, a buscar a raiz desses problemas para promover essa transformação que a gente tanto precisa, né? E eu acho que essa questão, assim, de para quem eu acho que para todo mundo que sente no coração... Mas só mulheres? Só mulheres. Para mulheres. Só mulheres, isso. E para a mulher que sente no coração que essa vida que está levando agora já não é o suficiente, né? Seja quem por quer qualquer algo mais. motivo, para quem quer algo mais. Porque a gente sabe que vem a questão, né? Problemas financeiros, problemas familiares, relacionamentos, maternidade. A gente é multitarefas e tudo isso pesa muito, né? Então, independente do que está causando essa necessidade de renovação, de buscar essa identidade, de se reconectar com a gente mesma, talvez a gente até... Estou pensando agora que me ocorreu de mudar esse nome, não é uma nova versão, talvez minha melhor versão. Eu ia falar isso, eu estava aqui pensando em falar isso. É que eu falei assim, pode ser talvez inclusive, mas é melhor, sim. No seu evento lá, da sua palestra, quando eu falei assim, vamos falar uma frase, aí todo mundo fala... Não, você pergunta, né? Eu falei, você pergunta o que nós somos. Eu falei, minha melhor versão, isso, não foi? Foi isso que eu falei no dia. Olha só. Foi minha melhor versão. Exatamente. É a melhor versão, porque assim, eu já não sou mais aquela versão antiga, mas eu também não é só essa melhorada. nova, né? Porque assim, é resgatar tudo isso, né? A gente recentemente estava conversando, né? Tô tendo a oportunidade de conversar muito com a Lília. Então, assim... Isso quer dizer que eu sou uma mentora muito presente, gente. Maravilhosa, muito acessível, né? Muito acessível. E é isso, assim, o que a gente teria sido se a gente não tivesse passado pelas cobranças, pelos rótulos, né? Por todos esses julgamentos que a gente passou desde sempre na nossa vida. O que a gente poderia... Qual caminho a gente poderia ter trilhado, né? Se a gente não tivesse realmente gerado essa nossa identidade com base... no que as outras pessoas falam pra gente, né? Parabéns, minha linda. Vai ser extraordinário o seu evento. Eu vou estar lá, né? E a gente está quase completando 1 hora. Olha como só, que passa rápido. Né? Geralmente eu faço os episódios de 30 minutos. E olha só, eu tô fazendo de 1 hora e como passa rápido. Então já olha para sua câmera, deixa um recado para as pessoas aí que você que está ouvindo a gente, que precisa ser encorajado, que precisa aí se tornar a sua melhor versão, e já aproveita e convida para ir para a sua Então, eu deixo aqui imersão. Um convite para todas as mulheres que estão sentindo essa necessidade de se reconectarem com a sua essência, de buscarem, né, ser a sua melhor versão, para participar desse evento que vai ser no dia 22 de novembro em Lagoa Santa. Vai ser um período bastante intenso, né? Não só pelo tempo que vai ser prolongado, mas também pela todas as questões que nós vamos conseguir trabalhar nesse momento, a dinâmica de alto impacto emocional, para que realmente a gente possa perceber essa transformação e sair de lá já com esse sentimento renovado, sair de lá já diferente. Parabéns, eu estarei lá. E a Lília vai estar comigo. Exatamente. Venham. Patrícia, minha linda, olha para sua câmera, que é aquela ali. Deixa um recado para quem está te ouvindo, encoraje esse povo. Bom, eu posso falar com muita autoridade assim da Terceira Prosperidade. Eu quero que as mulheres só façam, e depois a gente conversa, porque eu sou uma nova mulher, ou melhor, né? A minha mesma versão, só que bem melhorada. Eu acho que aqueles traumas, aqueles medos ficaram para trás da Terceira Prosperidade. Então, o meu convite não percam. Em novembro vai ter a última do ano. A última do ano, e não sei quando será a próxima. Antes de março não vai ser. Então, aproveite, gente. Para com essa desculpa de ano que vem eu faço. Tem que, do jeito que você termina um ano, você começa o outro. Então, termine 2025 tomando decisões e entrando em ação. Comece a realizar em 2025 e entre 2026 de uma forma diferente, na frente de todo mundo aí. Fala sua última frase ali, seu último recadinho. Então, foi isso que eu fiz, né? Antes que o ano acabasse, eu não aceitei mais a vida como eu estava, com tantos medos.
E eu dei esse passo e parecia ser bem ousado, mas transformou a minha vida. Então, depois disso, eu estou andando com muita força, com muita fé. Yes. Parabéns, que orgulho. Obrigada. Parabéns. Lu, agora é com você. Bom, eu sou Luciana Avelino e eu convido você para conhecer e, claro, participar do podcast Histórias Reais no Instagram com H e 2 S no final, Histórias Reais, para contar a sua história de vida ou sua história empresarial, né? E estamos lá para te escutar e para mostrar a sua história, para influenciar as pessoas, para inspirar. E gostaria de ler uma rápida poesia sobre coragem. Que bom que eu terminei contigo, então. Olha só. Ela chama Amor Feminino. Do nascimento à maturidade, o feminino é minha mola mestra, seiva poderosa que ora me impulsiona, ora me direciona, ora me estanca pelos caminhos. Não há como parar, estacionar na existência, pois o infinito me espera. Esse tempo-eternidade manda-me recados pelas minhas fases de mulher. Dia desses, me deu o maior de todos os acalentos. Disse-me que, apesar de tantos sonhos, desejos e delírios, nascidos e sepultados pela vida, irei viver tantos outros, de intensidades que nem posso imaginar. Grata, vesti-me, pois, de coragem e alegria, e comecei a traçar novos destinos. Respirei fundo, mergulhei dentro de mim, em estados conscientes de autoconhecimento. Voltei-me para Deus, perfumei-me daqui e dali, e eis que parti eufórica. Até agora, encontro-me inebriada. Uau, parabéns! Que linda! Que linda! Gente, foi uma honra receber vocês aqui. Voltem sempre. Quero ver todas vocês na Imersão à Terceira Prosperidade. Antes da Imersão à Terceira Prosperidade, nós temos um workshop aí, o Desperte Sua Coragem, que vai ser dia 23 de outubro. Então, estejam lá, levam mais mulheres, vamos transbordar isso, né? Eu falo sempre que a gente tem 2 propósitos na vida. Um é ser quem você nasceu para ser. E dentro disso está a adoração a Deus, porque nós nascemos para adorar a Deus, para servir a Deus. Mas se eu não estou sendo quem eu nasci para ser, eu não vou fazer isso. Então, é ser quem eu nasci para ser. E o segundo propósito, transbordar aquilo que eu sou. Então, vamos transbordar, trazer mais pessoas, mais mulheres, fortalecer mais famílias, para a gente ter negócios de propósito, negócios prósperos, mas sem acabar com a família e sem deixar de ser quem a gente nasceu para ser. Parabéns pela história de vocês, muito obrigada. Você que está nos assistindo, muito obrigada. Deixa seu comentário, o seu retorno é muito importante. Se inscreva no canal. Siga o Cast de Coragem também no Instagram e o @ de todas as meninas vai estar no final do vídeo e também na descrição do vídeo. Deus abençoe você e eu te vejo do lado de cá para inspirar as pessoas com a sua história de coragem. Um abraço.